Mais uma vitória do Flamengo, né, contra a equipe do Vasco, que evidencia um abismo muito técnico das duas equipes. Eu vou explicar aqui nesse vídeo de hoje. Amantes do futebol, sou o Lucas Assunção, está começando aqui mais um vídeo aqui no meu canal aqui do Lucas Assunção, e eu vou falar aqui sobre a vitória do Flamengo 2-0 contra a equipe do Vasco, tá bom? Antes, dê o seu like, faça a sua inscrição no canal, ative as notificações para não perder os conteúdos em que forem publicados por aqui e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que curte futebol, né? E que curtiu, né? Curtiu a vitória do Flamengo contra o Vasco, 2-0 para a equipe do Flamengo. O Flamengo agora que já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco ainda vai aí precisar, né, de vencer a sua partida na última rodada para conseguir a sua classificação para as semifinais, né, do Campeonato Carioca, né, semifinais do Cariocão. E vamos falar sobre esse jogo aqui, 2-0 Flamengo, né? E para falar desse jogo e para falar do primeiro tempo, né, do duelo entre Flamengo e Vasco, é bom até deixar registrado o abismo técnico entre as duas equipes, tanto o Flamengo quanto o Vasco, né? Tanto o Flamengo quanto a equipe Cruz Maltina, porque o Flamengo, nesse confronto contra o Vasco, nos últimos 30 jogos, foram 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só 2 vitórias do Vasco em 30 jogos, né? Isso mostra muito esse abismo técnico, né, das duas equipes, porque o Vasco, por mais que tenha ali o Felipe Coutinho, ali tem o Verratti, que é um centroavante interessante ali, só que o Vasco coletivamente ele não tem um futebol interessante, né? E por mais que o Caíri até assumiu o Vasco ali, aquela coisa toda, né? E até ter uma melhorada no segundo tempo, eu vou falar sobre o jogo daqui a pouco, mas o time ainda tem muitos problemas a serem bem analisados, né? Serem bem assim, bem destacados, né? Essa questão do Vasco. E o Flamengo, assim, falando sobre o jogo, né? Em si, o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. O Flamengo era para ter enchido o time do Vasco, metido ali uns 2-3-0. O Flamengo criou chance, poderia ter ali feito até uma goleada, né? Não vou dizer uma goleada, mas um 2-3-0 na primeira etapa, criou chances ali, poderia ter até matado ali o jogo no primeiro tempo, né? E fez 1-0, né? Num pênalti que para mim foi, né? Em cima do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique bateu o pênalti e abriu o placar para a equipe do Flamengo, fazendo 1-0, né? E o Flamengo, claro, fez 1-0 e mereceu, claro, estar na frente. O Flamengo estava jogando muito bem, né? O primeiro tempo. E mereceu, claro, estar na frente, né, no placar, né? E aí o Vasco, né, na segunda etapa, ele fez alterações, o time deu uma melhorada um pouquinho, né? E na primeira metade ali do segundo tempo, né, deu uma melhorada um pouquinho e poderia até ter empatado o jogo, por que não, né? Enfim. Mas aí esse momento não aconteceu e o Flamengo acertou nas mudanças. Saiu saiu o Varela, né? Entrou o Léo Ortiz. O Léo Ortiz foi para a zaga e o Léo Pereira foi para a lateral esquerda, né? Se não me engano, se não me falha a memória, o Varela tinha cartão amarelo. Aí entrou o Varela no lugar desse. Entrou o Léo Pereira na vaga do Varela e o Flamengo manteve ali o ritmo ali, né, do primeiro tempo, né? O Flamengo tomou de novo as rédeas da partida, poderia ter feito ali até um placar maior, como eu falei no primeiro tempo, só que aí o Flamengo, né, pressionou, meteu 2-0, um golaço do Cebolinha, cara, o gol do Cebolinha foi espetacular, foi uma finalização com a perna direita, um gol assim maravilhoso do Cebolinha, né, ele recebeu ali o passe, ajeitou, bateu colocado e balançou a rede, um golaço do Cebolinha no ângulo. Nem 2 goleiros do Vasco pegariam aquele chute. Foi um gol espetacular. Gol espetacular do Cebolinha para fazer 2-0 para a equipe do Flamengo, né, contra a equipe do Vasco. Inclusive até na partida o Lédio Carmona, né, que é o comentarista do Sport TV, criticou a atuação do Vasco, uma atuação medonha, e assim, até concordo, né, porque o Vasco não. Gente, o Vasco em 30 jogos, nos últimos 30 jogos no Clássico, só venceu 2 vezes, né, não dá pra discordar dele, ele tem muita razão, sim.
o Vasco já teve momentos que teve ali confrontos muito equilibrados contra o Flamengo, mas hoje é um desequilíbrio enorme, né, de Flamengo e Vasco, né? Hoje o Flamengo está muito superior, assim, anos-luz, né, ao Vasco, né, se tratando aí de confrontos entre as duas equipes, né? Então o Flamengo consegue aí uma hegemonia contra o Vasco muito grande, né? Muito grande. E foi mostrada nesse jogo. O Flamengo jogou muito bem. Gostei da atuação, claro, do Bruno Henrique. O Gerson, né? Foi bem na partida também. Enfim, então o Flamengo teve aí bons momentos, muitos bons momentos na partida contra o Vasco. E mereceu a vitória por 2-0, né? Por 2-0. Flamengo contra o Vasco já está classificado, como já falei aqui, o Flamengo, né? Para semifinais do Campeonato Carioca. E o Vasco vai ter que depender aí dele mesmo para conseguir a classificação, né? Lembrando que tem aí Volta Redonda, Flamengo, Madureira e ainda tem ainda. O Vasco está dentro, né, no G4, né? Tem Fluminense e Botafogo. E vai ter aí. Essa última rodada do Campeonato Carioca promete, tá? Essa briga por classificação vai ser bem interessante essa última rodada do Carioca, porque pode, claro, vai acontecer que um time grande caia na primeira fase. Pode acontecer. Enfim, vamos ver o que esperar dessa última rodada do Campeonato Carioca. Então, foi mais ou menos isso. Um Flamengo avassalador no primeiro tempo. O Vasco até melhorou na segunda etapa, mas o Flamengo manteve a rédeas e venceu por 2-0. E é resultado, né, de um time muito bom, muito superior ao Vasco em todos os aspectos. Aspecto técnico, aspecto financeiro. O Vasco tem SAF e mesmo com a SAF, inclusive até já saiu a SAF do Vasco, né? Agora vai tentar até achar um outro modelo, mas assim, eu acho que tá perdidaço e o Flamengo tá nadando de braçada, né? E nadou de braçada agora nesse Cariocão para assumir a liderança e não largar mais. Provavelmente o Flamengo deve terminar em primeiro e vai ter que esperar o quarto colocado, né? Vamos ver qual será o adversário do Flamengo. É isso, galera. Comentamos aqui, né, sobre o abismo da vitória do Flamengo, 2-0 contra o Vasco. Comenta aqui embaixo o que você achou da vitória do Flamengo. Até a próxima, galera, e tchau!